Estamos no ar! Olha só, você sabe, você acompanha a cobertura completa da Fórmula 4 brasileira no motorsport.com e também você já se acostumou que nós estamos falando com todos os pilotos da categoria da maior novidade do automobilismo brasileiro em 2022 e ao meu lado, desta vez aqui, eu tenho a Aurélia Nobles. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui pessoalmente nos nossos estúdios. E já começando o nosso bate-papo, Aurélia, explica pra gente até, né, você nasceu na Bélgica, nasceu nos Estados Unidos, nasceu no Brasil, corre com bandeira belga, como é que funciona todo? Explica pra gente, você é brasileira ou, na verdade, não é bem assim? Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a gente aqui. Obrigada. Bom, na verdade eu nasci nos Estados Unidos e minha família é belga. Só que eu vim pro Brasil quando eu tinha 3 anos, então eu sou mais considerada brasileira do que americana. E eu corria com a bandeira do Brasil, então já faz 5 anos que eu corro de kart. Esse é meu primeiro ano de Fórmula 4. Mas por alguns problemas eu tive que mudar pra bandeira da Bélgica. Mas todo mundo aqui no Brasil sabe que eu represento o Brasil. Quando eu vou pra fora também eu sempre represento o Brasil. E eu coloquei até no meu capacete as 3 bandeiras e o Brasil no meio, porque eu gosto muito. Na verdade, cada país tem uma coisa especial. Então, por isso que eu coloquei nos meus 2 capacetes as 3 bandeiras. Bacana. E aí, até para explicar para a galera, né, como que você decidiu se tornar pilota, né? Tem muita essa questão, né? Piloto, a mulher piloto ou pilota, mas vamos como colocar aqui como pilota. Como você, em algum momento ali, dentro da sua infância, você chegou para os seus pais e falou, eu quero correr. E como é que foi essa reação? Quando que você se lembra mais ou menos quando aconteceu isso? Foi em 2017, eu acho. E o meu pai, assim, ele sempre gostou muito de automobilismo. A gente tem muita coisa do Ayrton Senna em casa, da Fórmula 1. E o meu irmão corre de kart também, e ele gosta muito. E, na verdade, ele que queria no começo andar de indoor. Foi lá no Speedland com o Tuca Rocha. E a gente foi lá pela primeira vez, minha irmãzinha também foi junto. E a gente gostou muito, tinha aulas lá, e aí a gente seguiu. E aí o Tuca falou pro meu pai que dava pra ver que a gente tinha gostado muito e que podia investir e procurar por equipes. E aí foi assim que a gente começou. Comecei junto com meu irmão. E eu acho que o meu pai não esperava uma menina, né, querer estar nesse esporte, nesse meio, porque a gente não vê muitas mulheres, mas ele sempre me apoiou desde o começo e eu fico muito feliz, né, porque, assim, eu espero estar incentivando outras mulheres. Eu sei que é muito difícil, mas eu gosto muito. E talvez você não vai se lembrar. A gente conversou com o motorsport.com, acho que das primeiras aparições como você como piloto Shell, né, na época, acho que 2017 ou 2018, a gente conversou em Interlagos durante um GP do Brasil de Fórmula 1, você já estava lá, e teve uma outra ocasião em que a gente se encontrou, mas eu acho que essa você não vai se lembrar, mas eu quero que você explique o quê. Foi no funeral do Tuca Rocha, né? A gente, enfim, foi uma comoção muito grande e tal. E aí acho que eu até falei, não, puxa, vocês trabalhavam com o Tuca Rocha. Qual a importância do Tuca Rocha nesse seu início, né? Você falou do Speedland, que é um local muito bacana de kart, né? A prática de kart. Mas qual é a importância dele nesse seu processo de decisão de ser uma pilota? Bom, o Tuca Rocha, ele... Assim, foi graças a ele que eu, na verdade, entrei nesse esporte. Eu lembro que a primeira vez que eu andei de kart eu chorei, que eu tava com muito medo. E ele conversou muito comigo e falou que eu não precisava ter medo, que ele tava lá pra me ajudar. E ele faz parte da minha história, né? Eu sempre falo isso, eu já fiz várias entrevistas falando dele. E, assim, eu fiquei muito triste quando eu soube da notícia. Quando eu corria de kart em Interlagos, ele sempre ia lá, conversava com ele. Então, ele realmente foi muito importante pra mim, pro meu irmão também. E eu sou muito grata por ter achado a Speedland, né, que é ele que cuidava disso, que incentiva pilotos que, assim, crianças, né, que querem se tornar pilotos.
É, e é incrível. Sim. É, uma espécie de anjo da guarda, assim, né? O cara que pegou você e falou, não, esse seu desejo, vamos transformar em realidade. Mas me fala uma coisa, quando, assim, você falou que seu irmão gosta de correr, a sua irmãzinha estava ali também acompanhando vocês, mas o que o seu pai falou para você? Pode ir que a gente te dá o apoio ou tem certeza? Porque não é fácil, né? A gente sabe de várias histórias de pessoas que sonham, têm talento, mas o sistema em si ele acaba filtrando e acabam ficando pelo caminho. Mas qual foi a reação do seu pai? Bom, todos nós a gente sabe que é um esporte difícil, mas o meu pai nunca hesitou nem nada. Ele sempre pergunta, assim, ele falou, se é realmente isso que você quer fazer, eu vou estar te apoiando pra sempre. Então ele nunca falou pra eu parar, ou falou que eu nunca ia conseguir por eu ser mulher nesse esporte. Minha mãe também, ela sempre tá junto comigo. Então acho isso muito importante, o apoio da sua família, porque eles, assim, eles são tudo pra você, eles, né, sempre estão com você, independente da situação. Então eu fico muito feliz em ver que eles me apoiam sempre. Como que você vê esse ambiente hoje? O ambiente do automobilismo, com o kart e também, inclusive, na própria Fórmula 4. Tá mais amigável? Você sentiu alguma diferença do seu iniciozinho para hoje, alguma melhora? Ou é a mesma coisa? Como que você avalia a maneira como você é tratada? E em outra coisa também, a surpresa, né? Poxa, acho que hoje não é mais uma coisa difícil de se ver, uma mulher tentando a carreira no automobilismo. Bom, assim, o número de mulheres vem aumentando, eles estão fazendo muito, na verdade. Tem a W Series, né, que é uma categoria da Fórmula 3 só de mulher, e tem o programa do Girls on Track, que eu fui selecionada e fui finalista. A gente vai falar disso ainda, hein? Então, dá pra ver que eles estão fazendo mais pelas mulheres. No começo da minha carreira, quando eu andava de kart, eu sofri bastante com os meninos. Eles sempre tentavam achar um jeito de me jogar pra fora. Mas do kart pra Fórmula 4, eu vi que a maioria dos pilotos, a cabeça deles mudaram, eles estão pensando muito mais, né? Eles não estão só andando. Então, dá pra ver que eles melhoraram e espero que continue assim, porque eles têm que respeitar as mulheres. Eu sempre falo que fechou a viseira é a mesma coisa pra todo mundo. E eu até falo que eu prefiro ser chamada de piloto porque é a mesma coisa. Não é porque você é menina que você não pode estar nesse esporte. Então, Então, puxão de orelha no apresentador, então é piloto. Tá? Então, e a galera, eu percebi assim, o ambiente da Fórmula 4, da molecada, posso falar molecada, é, eles são muito espirituosos, são divertidos ali, contam muitas piadas e tal. Contigo a mesma coisa ali? Há um companheirismo, apesar de todos ali serem seus rivais? assim, na pista, cada um é concentrado, mas quando acaba um treino, uma corrida, todo mundo fica junto, conversa sobre a corrida ou sobre outras coisas, então eu acho muito legal que tem, assim, todo mundo é amigo, né? Então, não é pilotos que se odeiam, que, sabe, todo mundo junto. Então eu acho isso muito importante também, né? Porque Sim. senão fica Então, há um complicado. ambiente mais Sim, mais tranquilo amigável, também. tranquilo. Não, e o pessoal que está acompanhando a gente aqui e vai acompanhar ainda, né, vai conhecer as características dos pilotos que fazem parte da Fórmula 4, então isso que a Aurélia está falando é bem verdade. Agora, também é fato que na Fórmula 4 o seu primeiro ano vem sendo uma série, vem tendo ali, você vem tendo uma série de obstáculos que não conseguem, talvez os resultados não traduzam exatamente aquilo que você pode oferecer. O que você tem mais dificuldade em relação à adaptação do kart para a Fórmula 4? Quais são esses seus obstáculos? Assim, do kart pra Fórmula 4 é um passo muito grande. O carro é muito mais pesado. O jeito de guiar é completamente diferente. Você começa do zero, na verdade. O kart é a base, né? Então ele ajuda com reflexo, com largada. Mas é uma mudança muito grande. E eu sinto que eu amadureci bastante quando eu passei pra Fórmula 4. Antes eu não confiava em mim. E assim, era muito difícil pra mim fazer entrevista. E
assim, minha cabeça, eu perdia a cabeça com qualquer coisa, eu ficava nervosa e hoje em dia eu consigo lidar com isso muito bem. Então acho que é muito legal, né? Ver a minha evolução em pouco tempo e acho isso super importante. Inclusive o próprio Gastão Fraguas, né, o líder da Fórmula 4, dentro do projeto da Fórmula 4 brasileira, ele fala isso. Né, a gente bateu um papo em Mogi, quando a Fórmula 4 voltou a Mogi, no Velocitar, que foi o palco da primeira etapa, e depois passamos ali, marcando ali a segunda metade do campeonato. Ele falou, o que é legal de ver é que daquela primeira etapa para essa, a evolução de todos eles, né? Seja na pilotagem, na confiança principalmente, e isso é muito o que você falou, tem muito a ver com isso. Agora, você em novembro também vai representar o Brasil naquele programa FIA Girls on Track, que que eles considerarem melhor, a gente acha que você é melhor, mas vai entender a cabeça deles, né? Mas enfim, vai dar uma vaga para a academia de pilotos, de jovens pilotos da Ferrari e também um ano na Fórmula 4 italiana. Como que você já fez ali a primeira parte, já passou, chegou à final, mas como foi o início disso? Como é que foi a sua chegada até essa parte final desse programa? Bom, é uma oportunidade incrível que a gente não pode deixar de lado, né? Uma vez que você tem essa oportunidade. Então, eu vim me preparando muito antes de ir para a França, quanto no físico, quanto na fórmula mesmo, com o carro. E quando eu cheguei lá, eu fiz bastante simulador para conhecer a pista. E eu com certeza aprendi bastante, mesmo não sendo exatamente o mesmo carro que eu andava aqui, que eu ando aqui. Mas eles deram dica de como esquentar o pneu, deram várias dicas, na verdade, muita coisa. Então, eu com certeza vou levar tudo que eu aprendi nas próximas corridas. Agora eu tô dando o meu máximo. Eu sei que eu tenho uma chance, que eu sou finalista. Então, assim, eu tô pra ganhar, né? Então, vou dar meu máximo. E se eu ganhar vai ser incrível, porque, assim, pro meu futuro vai me ajudar bastante. A Fórmula 4 na Itália acho que é uma das melhores categorias. Então, e junto com a Ferrari, você não tem comparação, né? Não tem. E aí o que eles pegam ali, né? Tem a parte física, tem a parte de pista, tem Tem simulador. media training também. Media training. Tem que saber falar muito bem. Em inglês também. Fluentemente, eu vi que seu pai também não é brasileiro, mas quais idiomas você consegue se virar fluentemente? Então, inglês, português, francês e eu entendo tudo em espanhol. Maravilha. Então, o pessoal da Ferrari, ó, fica de olho aí, pô. É uma profissional completa. Agora, você falou que o seu pai curtia muito Ayrton Senna, mas quais são os seus ídolos, né? Em quem você se espelha, talvez no automobilismo de ontem, no automobilismo de hoje, em quem que você vê como uma grande referência? Assim, com certeza o Ayrton Senna, né? A gente tem muita coisa, como eu falei, em casa. Mas como piloto da Fórmula 1, hoje em dia, acho que é o Leclerc, pela pessoa que ele é dentro e fora das pistas. Da Ferrari. E eu gosto muito que ele reconhece quando ele erra, e é muito importante, você precisa disso quando você é piloto. Não é sempre a culpa do mecânico, do engenheiro, da equipe. Você tem que reconhecer quando não é sua culpa. E é assim que você vai evoluir e aprender mais com os seus erros. Então, eu gosto muito disso nele. E, assim, ele é um piloto incrível. Ele tem muito com o que aprender ainda, como todos os pilotos. Mas ele já mostrou muito. É uma pena os erros que fizeram. Mas, assim, tudo que ele já mostrou é muito bom. Você chegou a visitar Maranello, algumas da Ferrari, ou ainda é um desejo que você vai conseguir ali na frente? Bom, Maranello ainda não, mas na verdade na final eu vou andar lá. Então é muito legal. E uma mulher que eu me inspiro muito é a Bia Figueiredo. Pô, bacana. Eu conheci ela no comecinho da minha carreira na Granja, e ela foi também na primeira etapa do Velocitar e na última que teve. Eu acho muito legal que quando eu entrei na TMG ela me mandou mensagem e falando que estava torcendo por mim, me ajudando. Ela me deu algumas dicas também. Então eu acho muito legal isso, que assim mostra que as mulheres estão sempre se apoiando. Então eu gosto muito e foi incrível poder torcer, ver que ela tá torcendo por mim e tá lá comigo.
Você sente algum tipo de pressão? Falar, poxa vida, eu tenho que seguir aqui, eu tenho que me dar bem para justamente para minha carreira, né? E também até para motivar outras meninas. Você pensa nisso ou você está extremamente focada naquilo que tange a sua carreira? Bom, acho que todo piloto sempre tem um pouco de pressão, né? Todo mundo quer ganhar, então todo mundo dá o seu máximo, só que só um pode ganhar. Mas, assim, eu fico muito concentrada nas corridas, então eu nem penso nisso, só penso no que eu tenho que fazer na pista, o que eu posso melhorar, então eu não penso em mais nada, na verdade. Se você for observar bem, né, o automobilismo é um dos poucos esportes que, estatisticamente, todos os pilotos perdem mais do que ganham. Né? Então é muito interessante isso e lidar com isso. Né? Agora, para fechar o nosso papo aqui, eu sempre pergunto, gosto de perguntar sobre o futuro, né, dos nossos convidados da Fórmula 4. Como você se vê ou aonde você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos. Estamos falando de estamos gravando em 2022, 2027. Bom, eu espero estar ou na Fórmula 2 ou na Fórmula 1. Com certeza é com muita calma, passo a passo. Eu tenho muita coisa para aprender, eu tô no comecinho da minha carreira. Mas se Deus quiser eu vou conseguir. Assim, se eu conseguir entrar na Ferrari já vai me ajudar bastante, já vai ser um passo muito grande. E eu vou dar meu máximo e é o que eu quero pro meu futuro, então... Se esse caminho da Fórmula 1, por algum motivo, acabar não acontecendo, o que você pensa como uma piloto profissional? Sinceramente, eu nunca pensei muito nisso, na Que verdade. legal. Eu só penso... Eu tenho que pensar positivo, né? Que eu vou conseguir. Sim. E eu dou meu máximo. Não, com certeza essa foi a Aurélia Nobles, nossa representante do Brasil, hein, no programa da FIA Girls on Track e também uma das estrelas da Fórmula 4 Brasil. Como eu disse, a grande novidade do automobilismo brasileiro em 2022. Eu quero agradecer bastante a sua presença aqui nos nossos estúdios, pelo tempo dedicado ao nosso papo e que tenhamos você ali já como vencedora ou, no caso, também como uma das representantes ali, fazendo bastante valer ali a sua carreira internacional no futuro, quem sabe, independentemente desse programa, não que você consiga atingir os seus objetivos. Muito obrigada, foi muito legal bater um papo e... Até a próxima. Você vai voltar aqui e vai contar pra gente como é que foi. Tá legal? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Você pode acompanhar o nosso trabalho, você tem a cobertura completa da Fórmula 4 brasileira no motorsport.com. Além disso, você pode acompanhar o motorsport.com nas nossas redes sociais, estamos nas principais delas, inclusive também no YouTube. Você pode ser membro do nosso canal, tem um approach mais próximo do motorsport.com. Além disso, você pode ouvir também os nossos podcasts, o nosso podcast, as nossas edições do podcast, além de baixar o aplicativo do motorsport.com, você tem o motorsport.com em suas mãos, tá legal? Nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau.